Vamos ver se já começou a gravação. Ok. Gente, que coisa boa iniciar mais um semestre letivo. Pensei em muitas mensagens para esse reinício, né? Mas, na verdade, acho que a mensagem que tem que ficar para todos é que seja muito saixia para nós nesse semestre, que é isso que a gente precisa, né? Desse altruísmo, dessa inovação, desse senso de pertencimento, podermos estar aqui conectados com todas essas pessoas cheias de talento, cheias de senso PEG. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode trazer nesse início de semestre. Nós vamos tentar fazer uma reunião de no máximo 1 hora, realmente bem prática, bem objetiva. Fiquei com a sensação, quando eu fui construir a pauta, de que a gente já faz as coisas com tanto capricho que tem pouca coisa para a gente planejar novamente, reconectar, apresentar muitas novidades, assim, não temos muitas, mas o que temos é bem gostoso e, na verdade, acho que é porque estamos maduros aí, né? Estamos atingindo a maturidade nesse negócio que é fazer a graduação a cada semestre, tá? Isso é tão bom. Já estamos aí 2018, 19, 20, 21, 22, 5 anos. Então, a nossa criança já tem 5 anos. Já sabe falar, já sabe caminhar, tropeça de vez em quando, mas está aprendendo muito, e essa é a parte mais legal de todas, né? Porque é disso que a gente vive, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje rapidamente. Então, sejam todos bem-vindos. Eu gosto muito de pensar nesse momento junto com o Felipe, porque ele é o nosso gestor das unidades, e sabemos que tudo acontece em todas essas casas que são as nossas unidades, os nossos parceiros na nossa graduação. Então, vou deixar ele dar as boas-vindas, porque além de ser bonito, ele fala muito bem, né, gente? Então, Nossa ele Senhora, merece esse momento. você vê só, né? Bom, eu vou até acreditar, né? O espelho me falou outra coisa, mas se a Andréia está dizendo, então eu vou acreditar. Gente, boa tarde para todo mundo. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui reunido com tantas pessoas, tantos polos, tantos representantes da Faculdade Senspeg. Sintam-se abraçados, representados, porque nós temos muito orgulho do trabalho que vocês fazem aí na ponta e a gente sabe o quanto é difícil, né? Lidar diretamente com pessoas, conversar com os candidatos, agradar, fazer com que uma pessoa entenda a importância da graduação e o quão potente isso é para mudar sua trajetória e sua história de vida, né? E é pensando nisso sempre que o nosso setor aqui do ensino, com a engenharia da aprendizagem, né, traz para a gente inovações, modelos que são realmente potentes para desenvolver competências nos nossos amados acadêmicos, né? Então, vamos escutar com muita atenção tudo que vai ser dito aqui hoje. Eu peço que vocês anotem, tá? Anotem mesmo as suas dúvidas. O que for possível tirar de dúvida, vamos tirar aqui. O que não for possível tirar aqui, vocês vão me procurar, vão procurar a Vanessa, tá? Vão procurar a nossa rede de apoio todinha. Pode concentrar muito essa busca aqui comigo e nós vamos acabar encaminhando ou dirimindo ainda mais essas dúvidas, tá bom? É um ano maravilhoso, 2022, né? Segundo semestre, a gente dando tchau para a pandemia, cada vez mais distante aquela sombra, né? E olha que legal, parece que a gente entrou num túnel, né? O mundo era um antes e agora ele se apresenta totalmente tecnológico, com essa educação potente dentro do AVA, com aula ao vivo, com apoio presencial de vocês nos polos, com o nosso apoio de GSA online. A gente acabou multiplicando e muito as qualidades, as forças e os valores agregados à formação do curso superior da Faculdade Senspeg, né? Tá bom? É isso, André. Obrigada, Felipe. Pessoal, quero agradecer de novo a presença de cada um dos colegas das nossas unidades, e quando o Felipe fala da ponta, eu gosto de falar que é a ponta tanto do começo como do fim, né? Que é onde
a gente começa a fazer o tricô, né? É onde ele começa e também onde ele termina. Então, é onde tudo tem um ponto de partida e um ponto de chegada, que é importante. Só existe um caminho porque existe uma partida e existe uma chegada. Então, vocês são esse ponto importantíssimo. E também acolher, abraçar todos os colegas que a gente costuma falar da sede, apesar de muitos não estarem em Joinville, mas tem um vínculo aí e um compromisso de cuidar também junto com a gente de todo o Brasil. Tá? Temos também os coordenadores que vão estar aqui com a gente hoje, e nós vamos ter um momento muito especial aí com o professor Eliezer, na engenharia da aprendizagem, depois eu vou passar a palavra para ele. Tá? Bom, eu vou compartilhar, e como sempre, vai estar gravado, o PowerPoint vai ser enviado junto com a gravação, e vai ter mais um material que a gente vai encaminhar tudo junto amanhã de manhã, tá? Até para poder baixar. Lembrando que todos que estão aqui, que acessaram, têm acesso à gravação. A partir do momento que encerra a reunião, ela vai aparecer no chat, e é assim que funciona a ferramenta Teams, e todos que estão aqui têm o e-mail @censuspeg e também têm acesso a essa gravação, tá? Compartilhando, então. Queria compartilhar exatamente a apresentação, mas ela sempre dá um... Só um minutinho. Okay. Vocês estão vendo a tela? Ok, estão vendo o slide? Tranquilo? Sim. Então vamos lá. Bom, é a nossa quarta reunião nesse ano, né? Enquanto pedagógica mesmo, a gente teve outras. Então, hoje a gente vai conversar rapidamente aí a boas-vindas, essa sintonia que nós temos, as melhorias do PIPA, que eu sei que todos estão ansiosos, né? E aí a gente começar a falar do PIPA Ingressantes 2022, a versão do PIPA 2022, porque a gente está em transição nesse modelo, ainda temos acadêmicos, os veteranos, na versão que é o caderno do PIPA, que é diferente dessa versão 2022, mais conhecida como a versão do professor Fernando, né? Vamos conversar sobre o piloto do processo de aproveitamento de estudo, que eu sei que muitos polos estão aí bem ansiosos, inclusive tivemos a participação de uma equipe, de um comitê bem legal no desenvolvimento desse piloto, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Os demais assuntos são de formas gerais aqui que eu vou trazer para vocês, tá? Primeiro, eu gosto muito de lembrar sempre qual é o lugar de estudar quando a gente fala da graduação EAD. Qual é a sala de aula do nosso acadêmico, né? Não é a sala de aula onde estão as cadeiras, onde estão as mesas, não é o endereço do polo. O polo, o endereço, a unidade de negócio é o lugar do encontro, é o lugar da experiência, é o lugar do afeto, do olho no olho, mas que também é essencial para um processo de aprendizagem. Mas realmente o que está preparado, alinhado, tudo que o Ministério da Educação sempre nos autoriza e tudo que foi planejado é dentro do ambiente virtual. Então, tudo está lá dentro, naquele estudo da disciplina, tá? E na aula ao vivo, que acontece dentro da equipe do Teams. Cada aluno nosso está dentro de uma equipe, que é a equipe da disciplina, tá? Todos os acadêmicos, uma vez por semana, têm um encontro com o professor referência. E para quem ingressou esse ano, 2022, né, que a gente costuma falar de calouros, mas lembrando que os calouros que entraram em 2022-1 agora já são quase veteranos, né, são os ingressantes desse ano, e todos que estão entrando agora em agosto, as matrículas desse segundo semestre entram nessas turmas de 2022, são o que a gente chama de enturmados ou ensalados, tá? Eles têm, além da aula com o professor de referência no curso, eles têm a aula com o orientador do PIPA, que é o professor Fernando. Isso é exclusivo para os ingressantes de 2022. É importante a gente lembrar desse termo para não gerar uma confusão. Para quem é veterano, para quem matriculou antes de 2022, que tem o PIPA
no quarto semestre, que é o que a gente oferta agora, os semestres pares, eles seguem sendo orientados como o professor da sua turma. Não tem uma aula específica do PIPA, até porque o PIPA é um caderno, era uma proposta diferente, é um trabalho acadêmico, um pouco diferente, porque ele não dava conta ainda da extensão que a legislação está obrigando agora, e que não porque é uma coisa obrigada, mas é muito interessante, a gente está vendo essa experiência, de realmente ele vincular com a comunidade, tá? Bom, e aí eu gosto de lembrar que quando a gente fala que o lugar é no ambiente virtual, é muito importante todos nós, enquanto profissionais do SensoPEG, que a qualquer momento podemos ser acionados para ajudar o nosso acadêmico, saber que ele acessa tudo isso pelo nosso portal, pelo portal que é dele, ele tem um lugar, assim como todos entram dentro da faculdade, passando pela recepção, passando, né, pela cantina, o aluno que vai estudar na graduação EAD, ele vai passar pelo portal. E o link da aula dele, ao vivo, do encontro com esse professor, está dentro do portal, conforme o print que eu sinalizo para vocês, né? Minhas aulas, e aí a agenda de aula. Dentro dessa agenda, todos os alunos já têm isso disponível, já desde sexta-feira para eles, tá? E é importante lembrar, gente, toda essa informação está para o acadêmico, e quando ele é calouro, quando ele está chegando, e a gente tem quase 1.000 alunos novos chegando, hein, pessoal? Temos um trabalho grande aí para ser feito. E eles estão chegando e entrando na turma que já está em andamento, então, precisa olhar para explicar como é que está funcionando o link dessa aula. Nós não temos acesso a essa tela, isso é no login e na senha dele, tá? O Polo tem acesso a um relatório, que eu também vou mostrar aqui num print para vocês saberem. Mas, ao mesmo tempo, quando um aluno procura a gente e não sabe como funciona, é excelente iniciativa nossa colocar ele no computador e acompanhar ele acessando e vendo se ele sabe fazer esse passo a passo. Se eu não sei fazer esse passo a passo, eu não vou conseguir ajudar ele a fazer esse passo a passo. Então, é importante a gente entender isso. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui os prints de onde estão as informações, tá? E aí, se a gente olhar o link da aula, todas as equipes de Teams estão criadas pela sede e o acesso está no portal. Então, lá naquela aba, daí foi na agenda de aula, quando ele entrar na agenda de aula, que tem um exemplo de um aluno, nesse caso é um aluno ingressante 2022, vocês vão perceber que ele tem a aula do PIPA e que ele tem a aula do professor da disciplina, que é o professor do curso dele. Ali vai estar o nome do professor, ali estão os dias das aulas, vejam que o PIPA, como é quinzenal, tem uma data específica, né? Tem os dias sinalizados, tem o dia da semana, porque o dia do PIPA é num dia, o dia da semana da aula com o professor é noutra, tá tudo detalhado, inclusive qual é o GSA da sede responsável pelo atendimento em qualquer questão virtual, ou se não tiver o link, como que ele acessa. Então, assim, saber usar o portal é essencial. Você queria falar alguma coisa, Felipe? Não, para mim está parecendo tão pequenininho, eu fui tentar Pois aumentar a é. tela aqui e aumenta o rosto de todo mundo e a tela diminui, Então, eu vou sabe? compartilhar de novo de uma outra forma, só um Tá pouquinho. bom. Eu ia dizer a mesma coisa, está muito Tá bom. pequitito. Eu tenho aqui a apresentação, estou acompanhando em paralelo, mas é legal com você na tela, fica mais... Tá bom, vamos lá então. É que eu compartilhei de uma outra forma. Melhorou? Melhorou, gente? Melhorou? Melhorou. Agora eu Melhorou. consigo, apertando o Ctrl e rodando ali o Zoom. mouse, eu consigo aumentar bem a sua Isso. tela, eu consigo ler tudo Isso. bem legal. Isso. Ótimo. Eu precisei fazer um print e deixar ela pequenininha, porque eu queria mostrar para vocês justamente assim. Isso aqui eu cliquei e ele abre, tá, gente? Mas todas Sim. as disciplinas, inclusive aparece o mês da oferta, tá na tela do aluno. Eu quis chamar a atenção aqui porque, assim, todas as informações estão ali para o aluno. E lembrando, né, gente, temos um desafio aqui no acolhimento aos calouros, que para ele acessar essa equipe, ele acessa com o e-mail @sensopeg. Então, se ele ainda não acessou o e-mail, ele também não consegue acessar a equipe, tá? Ele já está dentro de uma equipe, tá muito fácil, tá muito tranquilo. Ele clicou aqui, ele vai acessar a sala. Para isso, ele precisa ter acessado o e-mail dele primeiro. Então, um compromisso que nós temos no acolhimento com os alunos, e aí é importante lembrar que o professor não consegue fazer isso.
porque o professor já vai estar lá dentro da equipe, atendendo os alunos que estão na equipe. É como se a gente pensasse assim, quando alguém chega na faculdade ou num prédio muito grande, em qualquer lugar, alguém precisa dizer para que sala ele precisa ir. Eu preciso dizer, vai pela direita, vai pela esquerda, siga em frente, primeiro andar, segundo andar. Então, é isso que a gente precisa cuidar hoje, como nós estamos acolhendo os nossos acadêmicos, ver se ele conseguiu acessar o e-mail, ver se ele conseguiu entrar na sala, se ele conseguiu chegar na agenda de aula deles e clicar para participar da aula. No caso, esse aluno aqui, ele tem na quinta-feira, não nessa quinta, é na próxima, dia 11, com o Fernando, a aula de pipa. Mas ele também tem toda terça-feira agora, ambientes e cenários com o professor Alessandro, né, na terça-feira. Tá? Então, ele tem aula quinta e terça. Quinta, cada 15 dias, as datas estão aqui, e toda terça com o professor Alexandre. O professor Alexandre é o professor do curso, o professor Fernando é o professor do encontro do Pipa. Tá? E olha que legal, o nome da equipe no Teams é o nome justamente aqui dos dias em que ele tem aula. Aqui é o nome do dia da aula e da disciplina. Cada disciplina é uma nova equipe. Essa melhoria foi o que a gente implantou em maio, funcionou muito bem. E por que a gente fez isso? Porque tudo fica gravado na equipe. Ele entrou ou não entrou na equipe, a gravação vai estar para ele. Agora, o aluno que não acessou o seu e-mail, não cadastrou lá a sua senha, que é a orientação que está aqui, a gravação também não vai aparecer para ele, tá, gente? Então, fica lá dentro da equipe do Teams. É muito importante a gente entender isso, porque qualquer um de nós precisa saber auxiliar o nosso aluno, e não só porque ele é aluno e vai pedir nossa ajuda, porque essa é a ferramenta que nós usamos no nosso trabalho, no SensoPEG, tá? Então, se alguém ainda tem alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, de repente quiser uma capacitação específica de Teams, acho que nós podemos pensar juntos. Eu sei que a Universidade Corporativa também está pensando nisso, mas daqui a pouco, para atender o acadêmico, se eu tenho alguma dúvida, a gente pode fazer alguns momentos pontuais sobre isso, tá? Bom, e aí o link da aula, como eu reforcei, está aqui dentro. Até aqui eu dei um zoom a mais, né? Podia ter logo trazido para essa tela que estava melhor, né? E o compromisso é que a gente tem é de ensinar os acadêmicos a navegar. Quando ele não consegue entrar aqui, a gente pode imaginar que, se fosse presencial, a gente estivesse assim no prédio mais lindo da cidade, porque o nosso ambiente virtual, nosso portal, ele é muito lindo, a gente ganha notas excelentes com outros avaliadores que vêm de outras instituições, e realmente a gente tem muito orgulho disso. E aí é como se a gente tivesse um prédio mais lindo da cidade e o aluno não soubesse como chegar na sala de aula dele. E é isso que a gente precisa ajudar. Por isso que todos nós precisamos dominar isso, entender muito bem como esse portal está estruturado, tá? E aí, lembrar também que isso é o link, o Teams, essa agenda que eu mostrei até aqui, era para o dia da aula ao vivo. Mas lembra que eu falei que está tudo dentro do ambiente virtual? E alguns fazem um pouco dessa confusão. A barra de progresso, o conteúdo, o livro, o vídeo, os exercícios estão dentro do estúdio aqui, tá? Então, o que eu mostrei até aqui era o meu curso, é onde eu vou ter a aula. Mas é no estúdio aqui que ele realmente vai conseguir entrar, vai acessar, é o que vai pontuar, é o que é a aula que está preparada para ele estudar efetivamente, tá? E aí é interessante, né, lembrar que o nosso portal teve muitas melhorias. Olha que legal, tem todo o roteiro de conquista aqui da aluna, conforme ela foi aprovando, aviso sobre documentos não entregues. Por favor, ensinem eles a usar isso, a nossa comunicação é muito mais assertiva pelo portal, tá? Toda vez que a gente tira o aluno desse ambiente e joga a resposta para um outro lugar, a gente acaba, de certa forma, desprestigiando todo esse trabalho que foi feito aqui e que tem um objetivo nessa comunicação com o acadêmico, na qualidade que a gente tem com ele, é importante. E no celular também fica bem legal essas mensagens, está bem responsivo, está muito bonito, tá? E aí, lembrando, quando ele entra no estúdio aqui, onde ele vai chegar? Dentro do ambiente virtual. E como é que está o ambiente virtual? Gente, olha só, cada cardzinho, cada quadrinho tem o mês da sua aula. E por que eu estou falando isso? Porque a gente chega no final do semestre e tem alunos que daqui a pouco não perceberam que tinha disciplina que era de agosto a novembro, agosto a novembro, agosto a novembro, tá?
práticas de ensino, o PIPA, que é de agosto a novembro. Ah, então é só em novembro? Não, ele já começou em agosto. Tem a disciplina que é do mês, mas tem as disciplinas semestrais. Então, eu fiz questão de sinalizar, olha, sempre tem o mês, sempre tem o nome da disciplina, sempre tem o mês, o período, você vai ser o semestre todo. E como ele acessa? Então, ele vai acessar, não está tudo liberado, lógico, vai liberar setembro quando for setembro, mas as de agosto, se ele entrar, já está tudo liberado, onde tiver escrito agosto. E eu queria lembrar mais um detalhe importante. Vocês sabem que os alunos que têm dificuldades de aprendizagem, e por que eu estou trazendo isso? Porque, mais uma vez, várias outras instituições já viram o nosso trabalho, nós já atendemos aí vários alunos, inclusive a gente tem 3 alunos cegos na graduação, temos alunos surdos também, e para isso tudo a gente tem o NAMP, gente, e lá dentro do ambiente o aluno tem o NAMP. Quando ele tem uma dificuldade pontual, de repente, de cálculo, de leitura, e ele quiser registrar, ou ele tem um diagnóstico de TDAH, algum diagnóstico de uma dificuldade, realmente algum distúrbio comprovado, ele pode, inclusive, acessar, mandar para o NAMP e a gente fazer algum plano especial para ele. Não é para qualquer dificuldade de aprendizagem, são para dificuldades que têm o acompanhamento já, ou do psicólogo, ou do neurologista, documentado. E mesmo assim, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais o NAMP, ele está ali para isso, tá? E a gente tem feito todo um acompanhamento muito legal, inclusive de acessibilidade, de claro, dentro do próprio ambiente, o aluno consegue conversar com o GSA através do e-mail. Então, quando a gente fala, manda um e-mail, se ele está aqui estudando, isso aqui aparece o tempo todo. É só clicar aqui que já vai abrir o e-mail para ele mandar a pergunta, a dúvida, conversar, tirar o que ele quiser. Ou seja, eu fiz questão hoje de mostrar que a nossa criança que está com mais de 5 anos aí, que é a graduação EAD, ela está muito bem estruturada para a gente usar todas as ferramentas. Então, vamos potencializar o uso delas, falar para os nossos acadêmicos tudo que eles têm. Isso aí é o acolhimento, é ensinar ele a usar essa maravilha, que se fosse um momento presencial, seria um prédio lindo, maravilhoso, uma linda sala de acolhimento, uma linda sala de aula, com tudo ali disponível, tá? E é importante, né, lembrar de novo, todos os calouros terão seu e-mail @censupeg, os veteranos já têm, todos os calouros terão. Com isso, eles terão acesso à gravação da aula na sua equipe Teams através da sua conta de e-mail. Onde ele consegue acessar a conta de e-mail, gente? Todos nós, ó, web e-mail no site da nossa faculdade. Lá no fim, no rodapé, web e-mail é onde está todos, eu consigo entrar e acessar o e-mail, tá? A dificuldade, às vezes, com e-mail repetidos no cadastro, a gente está monitorando, mas já existe esse cuidado, e o acesso ao e-mail pelo rodapé, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre calendário. Lembrando, os alunos que iniciaram ontem, os calouros que chegaram ontem, entraram na disciplina de comunicação e expressão, tá? Vão fazer a comunicação e expressão em agosto, setembro. Eles só podem entrar até o dia 12 de agosto. Opa! Então, agora, o último dia para matricular é até o dia 11, para ele poder pagar o boleto e acessar dia 12, tá? Então, para entrar em agosto e setembro, ainda em agosto, na verdade, eu preciso matricular até dia 12. Depois desse dia, ele vai começar dia 1º de setembro, entra na segunda turma, 1º de setembro. Segunda turma de comunicação e expressão. Aí, lembra, ele vai fazer a disciplina. Quem entrou agora 1º de agosto, quando chegar de 17 a 30, vai fazer fazer a avaliação, a prova, vai postar review, né? E aí o que vai acontecer? Quando chegar dia 1º de outubro, ele vai para a disciplina do calendário veterano na disciplina de outubro, tá, gente? Então, calouros matriculados. Aí agora, quem começou 1º de setembro, nós só vamos poder matricular, então, até o dia 14 de setembro. E aí, quem iniciar depois de 15 de setembro não faz mais pipa, porque não vai dar tempo, tá? Esse é o calendário normal, nada de novo até aqui. Só estou retomando ele para vocês lembrarem. Iniciou 1º de outubro, vai fazer a disciplina até fim de novembro. Na verdade, quem iniciar em 1º de outubro faz só comunicação e expressão esse ano, o restante tudo fica para os próximos semestres, tá? A partir de 15 de outubro, começa uma nova campanha de vestibular. Então, essa campanha, nós só vamos matricular até o dia 14 de outubro,
tá? É importante. Como fica o calendário dos acadêmicos veteranos que já estão estudando com a gente? Uma disciplina por mês do mesmo jeito. Então, o calouro que iniciou agora em agosto, quando terminar lá em setembro a disciplina, ele vai entrar na de outubro. O veterano que está aqui com a gente segue normalmente, né? Semana de prova, período quando alguém tem um problema com review para justificar, tá tudo, conforme o calendário já estava divulgado. O que tem de novidade no nosso calendário com relação ao PIPA versão 2022? E aí eu vou falar representando o professor Fernando, porque ele não pode estar aqui com a gente nesse momento, tá? Mas a informação que eu trago para vocês é que a gente fez algumas melhorias nesse PIPA para esse semestre. Somente, gente, somente para o PIPA de quem ingressou agora, que está com o professor Fernando, que são os alunos que estão no segundo semestre dos nossos cursos. Os alunos que estão nos outros PIPAs, no quarto semestre, segue normalmente, dia 31 de outubro, o último dia para a primeira postagem, e dia 30 de novembro, o último dia para a segunda postagem. O que vai acontecer com os que estão no PIPA 2022, tá? Que são os PIPAs, então, do professor Fernando. Atenção, acadêmicos matriculados em 2022, que estão fazendo PIPA, essa será a data para a única postagem do PIPA. Eles vão postar o PIPA uma única vez, só dia 31 de outubro. Ah, mas por que dia 31 de outubro? Porque em novembro é o mês da atividade presencial no polo, eles precisam socializar o PIPA no polo. Ah, mas o outro que está fazendo outro PIPA não vai apresentar? Vai apresentar sim. Só que o material do PIPA antigo está pronto, o caderno está assim, tem as duas postagens, nós vamos manter. Para o próximo ano, nós vamos trazer todos os alunos para a versão do PIPA que a gente está vivendo agora, para 22, porque a gente precisa adequar a extensão, tá? Mas agora, esse semestre, vou repetir a informação. Alunos veteranos que estão no quarto semestre, então os alunos mais antigos do PIPA no formato do caderno, fazem as postagens normal, tem uma entrega dia 31 de outubro e uma entrega dia 30 de novembro, tá? Outubro vale 40%, novembro vale 60%. E precisa apresentar, sim, presencialmente. Por que precisa apresentar presencialmente? Porque essa é a atividade presencial que acontece, que não tem mais a prova presencial. Continua tendo prova, mas não é mais presencial. Porque, por lei, nós precisamos ter uma atividade presencial no polo e nós escolhemos o PIPA. Ponto. Na verdade, precisa ter uma atividade presencial, ela não precisa ser no polo. Então, nos semestres que tem PIPA, é o PIPA no polo. Nos cursos que tem prática de ensino, estágio, o estágio, a prática de ensino que os alunos vão no campo, nas escolas, vale como atividade presencial, tá? Então, o PIPA sempre precisa ser apresentado presencialmente, nesse caso, no mês de novembro. Aí vem toda aquela organização do polo, todo o movimento novamente. O que acontece com o PIPA 2022? Nós vamos seguir de novo os acadêmicos fazendo as atividades. Quem já estava com a gente no primeiro semestre, quiser continuar ampliando o seu projeto, vai poder ampliar. O professor Fernando está trabalhando isso nos encontros quinzenais. E vai acontecer o quê? Em 31 de outubro, ele vai apresentar o projeto, a apresentação, todo o material conforme a orientação do professor Fernando. Tá? E já aplicado, já prototipado, tudo rodando. O que vai acontecer no mês de novembro é a apresentação e socialização no polo. O que acontece, então, dia 30 de novembro? Todo aluno que, como ele vai apresentar no polo ou no evento, que é o que o polo organizar, ele já vai com a apresentação basicamente concluída e com a atividade concluída, porque ele postou isso 31 de outubro, porque é isso que a gente quer, que seja uma apresentação com qualidade. E o que ele vai fazer no mês de novembro? A prioridade é a apresentação. O que dia 30 de novembro vai valer para esses alunos é que é o último, é o acadêmico matriculado em 2022, esse será o último dia para ele concluir todas as atividades do PIPA que pontuam na barra de progresso. O que a gente percebeu semestre passado? Teve aluno que postou dia 30 de maio, que era a primeira vez, e não postou em junho, e a gente teve que ter um cuidado muito grande para não reprovar ele, porque eles entenderam que não precisava postar de novo. Teve aluno que postou em maio e não fez nada da barra de progresso, e era 40% da nota. Então, a nossa ideia é, a barra de progresso fica aberta até 30 de novembro, no PIPA 2022, e
A postagem é única dia 31 de outubro, que já vai estar pronta para a socialização de novembro, e também o professor Fernando, durante o mês de novembro, vai dar o feedback e corrigir o trabalho dos acadêmicos, fechando a nota com mais antecedência, para não atrasar tanto quanto aconteceu agora em junho, porque a demanda foi um pouquinho alta e, na verdade, gerou um trabalho que a gente não esperava, tá? E aí segue normalmente o calendário, dezembro finaliza, resultado de prova, de uma forma geral aí nas datas que já são padrão. Então, lembrando, PIPA versão 2022 para ingressantes de 2022, única postagem dia 31 de outubro, mês de novembro é o mês da atividade presencial no polo, para todos os PIPAs, e ele tem até 30 de novembro finalizar a barra de progresso. O aluno que fizer todo o processo, ele vai finalizar tudo 31 de outubro e novembro ele só socializa no polo e conclui a sua tarefa, tá? Bom, gente, por que tudo isso? Lembrando que o PIPA assumiu a responsabilidade de ser atividade presencial, não temos mais a prova e temos uma legislação de extensão, alinhamos para estar atendendo às ODS, né, definidas aí pela ONU, que são os Objetivos Sustentáveis, que tem toda uma proposta mundial de cuidar do planeta, né? E a oportunidade, de novo, do mês de novembro ser aquele mês em que vocês vão engajar aí com a comunidade de vocês para fazer todo esse trabalho. Estou quase finalizando. Como o Polo consegue ver o dia da sua aula, tá? Esse dia da... Oi, gente, tem alguém com o microfone aberto? Foi eu, a professora Ariane. Eu queria só um espacinho, professora. Eu posso deixar para o final, ele pode anotar, por favor. É esse tema. Não, é só por causa que a maioria... Não, mas pode anotar. Tá. É que no final a gente vai conversar com eles, tá? Tá bom. O dia de aula de cada turma, a gestão online de vocês, para vocês saberem no Polo qual é a turma, que dia que tem a aula, tá? A listagem. Tem a unidade de negócio, listagem professor e listagem quando é o PIPA, o primeiro semestre. Você consegue ver exatamente o dia, não tem como ficar entrando no ambiente do aluno, não pode, pela lei de proteção de dados, aquele é o login e senha dele, mas o Polo tem esse relatório aqui só para lembrar, tá? Lembretes importantes. Continua a prova online, a atividade presencial prevista uma vez por semestre é o PIPA. PIPA ingressante 2022 tem orientador quinzenal. A agenda de aula está no portal do acadêmico, o link da sala de aula também, da equipe do Teams, está no portal, e a gravação fica disponível na equipe do Teams para os acadêmicos com o e-mail @sensopeg, que são todos, tá bom? Gente, eu queria combinar assim, eu sei que tem perguntas, eu vou pedir para anotar, mas eu queria trazer o terceiro assunto, que é o piloto do processo de convalidação, e depois eu vou abrir para perguntas de tudo. Por quê? Eu quero que vocês conheçam o professor Eliezer, tenham esse momento também com ele. Vou parar de compartilhar aqui, porque ele tem o compromisso, sala de aula, 6h30, 7 horas, e aí eu queria deixar as perguntas todas para depois. O professor Eliezer é hoje o nosso gestor geral de cursos nesse momento e coordena a engenharia da aprendizagem. Também é o coordenador de direito, que a gente está aguardando, que ainda não saiu essa portaria, né? Mas está aí conosco, coordenando a engenharia da aprendizagem já a partir de julho. E ele, junto com a Simone, construíram aí atualizaram um processo de aproveitamento de estudo, e tem uma novidade para mostrar para a gente, um piloto aí de 2 meses. Mas eu vou passar a palavra para ele, daí nós vamos combinar o seguinte, ele vai apresentar, a Simone também, quando eles finalizarem, aí nós vamos ir tratando as dúvidas de cada assunto, porque aí, conforme o interesse de cada um, fica mais tempo, eu sei que todos têm uma agenda aí, alguns compromissos, fica mais à vontade, tá bom? Eliezer, é com você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia. Bom final de tarde, início de noite a todos. Para mim está sendo uma satisfação enorme, né? Estar aqui nessa reunião, minha primeira reunião com toda essa grande equipe, né? Agora enquanto coordenador da Saistia da Engenharia da Aprendizagem. E a gente veio, né, hoje aqui para conversar com vocês. Andréia, minha internet será que está travando um pouquinho? Vocês estão me escutando bem? Estamos ouvindo, Eliezer. Estamos ouvindo bem, Eliezer. Tá, então acho que só estava travando aqui um pouquinho. Você compartilha o que é que eu compartilho? Você fica à vontade, não perguntei.
Eu compartilho aqui, aham. Eu vou só aumentar a tela já. Deixa eu compartilhar. Gente, ó, eu quero que todo mundo preste muita atenção no que o Eliezer e a Simone estão trazendo, porque é um novo formato para as convalidações. Lembra os alunos que vêm de transferência, que chegam no nosso balcão. Então, por favor, e anotem as dúvidas. Isso. Então, a ideia justamente é conversarmos sobre esse piloto do processo de convalidação de disciplinas da graduação, tá? A partir do levantamento aí de informações, né, de problemas e situações que precisavam ser, né, cuidadas e resolvidas, a gente organizou, junto com a Simone, que também é da Saixia da Engenharia da Aprendizagem, que está aqui, a gente organizou, então, um comitê para discutir, né, com as principais áreas envolvidas, como que ficaria melhor esse processo de convalidação das disciplinas. Então, nós montamos um processo que eu quero apresentar aqui para vocês, que, como a Andrea comentou, a ideia é que nós façamos esse teste, né, esse piloto do processo de convalidação durante esses próximos 2 meses. Durante esses 2 meses, a gente faça o levantamento das informações, né, de sugestões, críticas, problemas, enfim, deste processo, né, de convalidação, para que depois a gente volte a discutir o processo, e aí sim, para no mês de outubro, né, na campanha do mês de outubro, a gente já tenha definido o processo, então, definitivo, né, de convalidação de graduação. Eu trouxe aqui primeiro, depois eu vou passar para a Simone para ela apresentar para vocês passo a passo do processo. Eu trouxe para vocês as principais alterações, okay? Que vocês vão ver não são muitas com relação ao que já era a convalidação para o acadêmico. O que a gente está propondo? Que o processo de convalidação ou a análise de convalidação por candidato, ela passe pelo mesmo processo que passa para o acadêmico. Ou seja, a gente vai ter, no retorno, né, na resposta dessa análise de convalidação para o candidato, a gente vai ter uma segurança muito maior nas informações que ele vai receber, essa confiabilidade das informações que ele vai receber. O candidato vai receber já uma análise oficial, feita por nós na Saixia da Engenharia da Aprendizagem, das disciplinas que ele vai dispensar, da carga horária, passando pela secretaria acadêmica, passando pelo financeiro com relação ao valor, recebendo então essa informação, né, precisa, né, em que semestre que ele vai entrar, qual que vai ser o valor da mensalidade, quanto semestre que ele vai ter que cursar, quanto tempo de curso ainda ele vai cursar. A ideia é de anteciparmos a análise de convalidação, ou seja, o candidato ele vai apresentar os documentos para o polo, para a secretaria do polo, que vai abrir esse requerimento por meio, né, do requerimento, por meio do sistema de requerimento, e já vai começar o processo de análise de convalidação. E aí o candidato vai receber essa informação e, ao efetivar a matrícula, né, depois que ele efetivar a matrícula, será feita apenas uma homologação dessa convalidação que já foi feita. Ou seja, a gente vai ter um aproveitamento desse processo de convalidação realizado enquanto ele era candidato. E todo o processo de convalidação que vai ser feito por meio do requerimento. Então, nós estamos instituindo, né, o requerimento como esse mecanismo de controle do processo de convalidação. Tá? Esse material, como a Andrea mencionou, vai ser enviado para vocês, e a gente vai enviar para vocês também a descrição do processo com o fluxograma completo. Mas a partir daqui, e aí eu vou passar a palavra para a Simone, a gente fez alguns recortes do fluxograma para mostrar já para vocês e explicar para vocês esses momentos, né? Dividimos em 5 principais momentos né, de organização do processo para, né, começarmos para apresentar para vocês, para a gente começar a entender como é que funciona. Simone, você poderia explicar para todos esse fluxograma? Eu vou interromper só um minutinho antes de passar para a Simone. Sim. E eu queria aproveitar esse momento e dizer para vocês assim, acho que para muitos é a primeira vez que estão vendo também um processo dentro de um fluxograma no modelo que o Senspeg agora está trabalhando, tá?
Então, é importante lembrar que dentro da estrutura sistêmica, nós acordamos, e conforme o programa de integridade do Censo-PEG, tá? Nós temos políticas e processos, e alguns processos se tornam instruções de trabalho. Então, esse é o formato, o modelo de documentos que o Censo-PEG escolheu para organizar os seus processos, tá? Então, o que nós estamos apresentando aqui, o que a Eliezer e a Simone vão apresentar, é um piloto de um processo que nós queremos homologar até outubro. Então, é importante realmente a gente mergulhar nele, ver se ele está funcionando. A gente vai apresentar um canal para vocês encaminharem as situações que não funcionaram, ou que podem ter melhorias, ou que deu certo, ou que não deu, para justamente a gente adaptar o fluxograma. E, paralelo com isso, nós vamos atualizar a política de convalidação. A política sempre é a regra, a diretriz, é lá que está escrito que para aproveitar uma disciplina eu preciso ter, analisar o conhecimento que existe nela, a carga horária que existe nela, quanto tempo faz que o aluno viveu, trouxe de um outro lugar para esse, são diretrizes. E aqui a gente começa a deixar claro qual é a responsabilidade de cada área, de cada setor. Então, quando a gente olhar essa linha, vocês devem estar vendo mais, ali onde está escrito candidato acadêmico, isso é o que está na responsabilidade dele. Se essa caixinha, essa trilha, essa linha, a pessoa não entender o que é a responsabilidade dela, a gente já vai ter problema no processo. Então, é importante a gente olhar, porque em algum momento tem coisas, já estão vendo na linha de baixo, que é da Secretaria do Polo. Tem coisas que é da Secretaria da Sede, tem coisas que vai ser do financeiro, tem coisas que vai ser da engenharia da aprendizagem. Então, a ideia de apresentar o processo hoje é a gente ter essa leitura geral, é para isso que tem processo. E esse é o formato de organização da gestão do Censo-PEG, tá? Não é uma coisa do Eliezer, da Simone. Acho importante trazer isso, que tem muita gente que também é novo aqui na nossa instituição. Tá bom? Obrigada, Simone, é com você. Obrigada, Andréia. Obrigada, Eliezer. Bom, eu sou a Simone, sou funcionária nova da Saístia da Aprendizagem e vamos começar aqui, então, a apresentar o fluxograma para vocês, tá? Eliezer, você vai compartilhando daí? Como você preferir. Posso continuar compartilhando ou você prefere compartilhar? Não, pode ser daí, acho que vai ser rápido, dá tempo de terminar antes de você ter que sair. Tá bom. Então, esse primeiro momento, a gente deixa aqui apresentado para vocês a parte que é do candidato e do acadêmico, tá? Então, no primeiro momento, acho que tu pode passar para o segundo slide, né? Então, nesse primeiro momento, a gente relatou aqui o quê? As atribuições do candidato e da Secretaria de Polo. Então, isso vai iniciar com a entrega dos documentos, ou pelo candidato ou pelo acadêmico, né? Se for o candidato, ele vai entregar esses documentos ou encaminhar esses documentos para a Secretaria do Polo, e se ele for um acadêmico, um aluno já matriculado, ele vai postar esses documentos no portal, né? No caso do acadêmico, perdão, do candidato, a secretária é que vai analisar esses documentos, vai verificar se eles estão de acordo com as regras, né? Vocês vão ficar sabendo quais são elas pela instrução de trabalho. E estando tudo ok, as secretarias de polo vão postar esses documentos no portal, tá? Esse processo todo de solicitação de convalidação de disciplina, ele vai ser redesenhado pela TI e vocês vão poder fazer essa postagem, tá? Pode passar para o segundo. O segundo momento do fluxograma que a gente está apresentando é da secretaria acadêmica. Então, uma vez que o polo ou o candidato postou esses documentos lá no sistema, quem vai receber em seguida é a secretaria acadêmica, tá? Pode passar, Elias. A secretaria acadêmica aqui da sede, ela vai analisar esses documentos novamente, tá? Por que essa análise? Porque tem os alunos que vão postar diretamente, né? Então, ela vai precisar conferir de qualquer forma, vai conferir todos eles. Se esses documentos estão corretos ou estão completos, é a análise que ela vai fazer.
Não estando, a secretaria vai indeferir esse pedido. Tá? Uma vez indeferido, ela vai retornar essa resposta de indeferimento pelo sistema para o acadêmico, e se for no caso de um candidato, quem vai receber essa resposta de indeferimento é a secretaria do polo, que daí vai fazer o comunicado ao candidato, né, para ajustar os documentos. Se os documentos estiverem todos ok, a secretaria vai deferir esse pedido, e aí o processo vai continuar. Pode passar ali para o terceiro momento. O terceiro momento é o da saístia da aprendizagem. Então, os documentos estando todos ok, eu vou receber esses documentos e vou fazer a análise deles. Essa análise não é essa análise documental, né? É a análise de convalidação mesmo. Então, aqui que vai ser verificado todas as equivalências, considerando carga horária, conteúdo programático, né, se o aluno está aprovado ou não. Terminada essa análise, isso vai ser postado ali no protocolo, no requerimento, e esse documento volta para a secretaria acadêmica, tá? A secretaria acadêmica, recebendo novamente esse documento, ela vai verificar quais foram as disciplinas que foram convalidadas e quais as que não. Ela vai fazer um cálculo da carga horária convalidada e a carga horária total do curso que faltou, e vai dar um ok no processo e vai continuar com o fluxo. Pode passar. O quarto momento, após a secretaria acadêmica fazer essa conferência da carga horária, ela vai para o financeiro. Então, aqui o financeiro vai fazer o cálculo da mensalidade, né, a partir da carga horária que a secretaria acadêmica indicou como dispensada, tá? Vai ter um prazo ali, e terminando esse cálculo, o financeiro vai prosseguir, né, vai deferir, vai prosseguir com o fluxo. E aí a gente chega no quinto momento, que é o momento, que é o final do fluxograma. Se for acadêmico, o próprio acadêmico vai conseguir ver o resultado no portal, tá? De qual é a mensalidade, da quantidade de horas que ele convalidou, do que falta ele cursar. Se ele for um candidato, quem vai receber esse retorno é a secretaria do polo, que vai daí chamar esse candidato e vai comunicar a ele o resultado final, tá? Aí, lembrando que, no caso do candidato, ele, efetivando a matrícula, ele vai solicitar lá no portal, de quando o aluno, ele vai ter o seu login, sua senha, ele vai voltar para o portal acadêmico e vai fazer a solicitação de convalidação, mas só para a homologação. O que é essa homologação? Esse processo volta todo para o financeiro lançar esses descontos que ele recebeu em relação às convalidações que ele teve, e aí o fluxo segue normal. Aí a secretaria depois vai fazer o registro dessas convalidações no sistema para ele, tá? Basicamente, esse é o fluxo completo. Como o Eliezer falou lá no começo, né? Esse é um piloto, ele tem uma duração de 2 meses, e durante esse período a gente vai contar com a sugestão de todos, né? Para a melhoria desse processo. Espero que esteja tudo ok, a gente não precise fazer grandes alterações, né? Nesse tempo, a gente também vai estar descrevendo a política de convalidação de disciplinas, e o mais importante de tudo é que a gente pediu para criar aqui um e-mail corporativo, né, só para convalidações, tá? Para não misturar com outros e-mails da secretaria, ou o meu, para que todo mundo tenha um canal único de comunicação e ninguém se perder, e eu conseguir controlar melhor isso. Para as dúvidas em geral, tá, gente? Porque o processo em si, ele tem que seguir dentro do fluxo, tá? Então, esse e-mail está sendo criado pela TI, assim que estiver pronto, a gente já avisa vocês e libera para utilização, que vai ser o convalidacão@sensupeg.com.br, tá? E aí eu vou, assim, ó, pedir que nesse primeiro momento vocês tenham bastante paciência, porque eu sou única fazendo essas análises, né? Vou ser a única também a responder esse e-mail da convalidação.
Então, é bem importante que vocês sejam pontuais, que vocês mandem realmente as dúvidas de vocês, mas que vocês tenham paciência de esperar eu conseguir responder todos a contento. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Simone. Bom, como a Simone já colocou, né, esses 5 principais momentos desse processo de convalidação, o que vai competir para a Secretaria do Polo é esse recebimento dos documentos com relação ao candidato. O candidato vai trazer a documentação e a Secretaria do Polo que vai fazer a abertura do requerimento por meio do sistema para iniciar todo esse processo de análise de convalidação e, ao final do processo, a Secretaria do Polo vai comunicar o candidato, né, do resultado da convalidação. Como a gente já mencionou, né, nós estamos propondo um piloto para que nesses 2 meses a gente faça esse teste, o levantamento, né, de informações. Então, o e-mail que a gente está colocando aqui, convalidacão@censupeg.com.br, é realmente para vocês indicarem, né, apontamentos, sugestões com relação a esse processo, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente precisa repensar, melhorar, para que aí em outubro a gente consiga criar o processo definitivo, né, implementar o processo definitivo de convalidação. Vocês perceberam, neste processo, né, nós temos prazos para cada um destes setores fazer a sua respectiva análise. Tá? A Simone até comentou, ela é uma só para fazer a análise de convalidação, mas temos um prazo bem curtinho, né, da SAIXIA da Engenharia da Aprendizagem para isso. E nós estamos indicando aqui uma previsão inicial de um prazo máximo, né, o máximo que cada um das áreas precisa para fazer, né, para seguir o fluxo do processo. Eu imagino que, nesse primeiro momento, a gente, né, pode ter uma certa dúvida e talvez uma certa ansiedade com relação à resposta, né, pela convalidação, pelo resultado dessa convalidação, resultado da carga horária do aluno, resultado da questão financeira, enfim, mas a gente realmente está tentando colocar em prática esse processo para, como eu disse lá no começo, garantir essa segurança das informações, garantir essa maior confiabilidade das informações e para que não haja um retrabalho, para que não tenha que voltar sempre a situação ou que a gente tenha problemas com o aluno por conta de análises depois que foram alteradas, enfim. Então, a ideia realmente do processo é de termos uma agilidade na informação e uma segurança muito maior na informação para o aluno. Bom, eu já dou os parabéns aí pelo processo que foi criado, atende uma demanda que a gente tem, que é o aluno chega na pré-convalidação, a gente não tem uma certeza do que vai ficar validado ou não, como está feito hoje. Agora, dessa forma, não só a gente vai ter a certeza, como a documentação vai estar validada, entregue, se ele confirmar a matrícula, automaticamente esse processo já não precisa ser feito novamente, tá? Então, obrigado. E dúvidas, gente, eu também me coloco à disposição de vocês para poder ajudar a responder em relação a essa convalidação, tá? Eu gostaria de complementar a apresentação do Eliezer com relação à demanda de tempo, tá, pessoal? Para esse processo, esse fluxo todo, a gente estimou 13 dias, do início do requerimento até a resposta oficial, tá? E é 13 dias com o limite máximo de tempo que isso tem que entrar no fluxo de todas as áreas. E uma coisa que eu acho muito importante da gente lembrar, se o documento postado pelo acadêmico ou se o documento postado pelo polo na abertura do requerimento não for o documento oficial, não vai existir processo de convalidação. Ele já vai barrar na secretaria, tá? E aí, a gente continua usando a regra, a política que a gente tinha, porque paralelo a isso, a gente também vai rever a política para ver o que mais a gente consegue melhorar dela. Mas, por enquanto, continua valendo. E por que isso é importante? Alguns acompanharam o noticiário desde ontem, certificado digital, somente certificado digital a partir de agora. O que significa certificado digital? Significa tudo dentro do sistema. E quando a gente vai emitir o diploma dos nossos alunos, todo esse processo de aproveitamento de estudo precisa estar registrado no nosso sistema e vir também da faculdade
de onde ele veio o aproveitamento. Senão, a Tuiuti, que é registro certificado, não vai emitir o diploma do nosso aluno, tá? Então, acho que esse é um cuidado que eu lembro que eram alguns desafios que nós tínhamos. Abrir o processo é com o histórico real, e ainda a gente está validando a ementa, porque a gente está com muita dificuldade de fazer aproveitamento com sucesso sem ementa, tá? E aí, então, é documento oficial. Se chegar na secretaria, esse histórico não for oficial, não tiver registro, o processo não vai avançar, tá? É porque para emitir qualquer coisa real, séria, real, efetivamente, como vai acontecer, a gente precisa do documento real também, tá? E aí não é o plano de aprendizagem, o plano de ensino, não, é o documento oficial da instituição de origem, tá? Ou do diploma, o histórico de quando é um aluno formado. Aí, claro que a gente sabe que tem as exceções, por isso que a Simone já prontamente criou o e-mail para poder gerenciar qualquer situação de, por exemplo, a faculdade fechou, não sei. Aí a gente vai olhar tudo que vai ser esse aproveitamento mesmo, tá? Eu acho que é importante lembrar que o processo, o fluxo, ele vem para ajudar e garantir a qualidade do aproveitamento do estudo, do conhecimento. O que nós queremos, enquanto engenharia da aprendizagem, é aproveitar o conhecimento do acadêmico, né? Então, esse é o nosso foco, tá? Porque dessa qualidade, desse projeto, desse jeito afetuoso, desse jeito honesto que a gente quer fazer o aproveitamento de estudo. É baseado nos valores também da nossa Saixia, tá bom? Quero dar os parabéns para a Simone, para a Eliezer. A Simone coordenou esse projeto, tem várias pessoas envolvidas, e é muito interessante porque ela está um pouco mais de 30 dias com a gente no Senspeg e já agregou bastante, assim como muitos aqui que eu sei que fazem um trabalho incrível, tá? Eliezer, agradeço a você também, fica à vontade pelo teu compromisso. E agora, gente, vamos à seguir a rodada de ordem perguntas? aqui das mãozinhas levantadas. Eu tenho aqui primeiro a Ariane e depois a Márcia com a mão levantada. Então, Ariane, sua pergunta, depois já passa para a Márcia. Quem mais quiser, por favor, vá levantando a mão. Professor Felipe, a minha pergunta é sobre a apresentação no polo dos veteranos do 4º, 5º período em novembro. Essa é a minha dúvida. Qual é a orientação certa, professor? Eles vão apresentar. É para eles irem professor, socializar, obrigatoriamente, tá? Não é orientação, não, é obrigação. Esse é um compromisso de legislação. A gente precisa dessa experiência presencial e precisa da assinatura da ata, tá? De apresentação desse PIPA. Então, obrigatoriamente, todos os veteranos e calouros vão apresentar PIPA em novembro, socializando no polo. Ou no polo não, né? Agora... Você pode fazer num salão de festa, pode fazer dentro de uma escola legal. Vocês podem inovar, que eu sei que vocês são bons nisso, tá? Que você sabe que eu me empolgo com essas coisas, né? Eu sei. E eu me preparei muito para isso e nós tivemos resistência porque os professores, muitos falaram que não precisaria vir aqui no polo apresentar. Não então, haverá isso novamente esse semestre, tá? Tá, então, e daí a gente só... E olha, tivemos dificuldade até para vir assinar a ata daí, porque daí... a convocação, por causa que eles Ariane, é o que aconteceu semestre passado, foi uma experiência nova, a gente já viu que houve falha de comunicação, por isso que eu tomei justamente agora. Então, está gravado, a gente reforça, o PIPA é a responsabilidade do PIPA é a atividade presencial. Cuidado para não dizer que é obrigatório apresentar, tá, gente? Sim. É necessário ter uma atividade presencial. Pode ser uma socialização, pode ser uma roda de conversa, pode ser uma troca de flyer com o trabalho. Aí eu sei que vocês dão conta aí de criar um monte de situação. Só cuidem para não assustar mais do que necessário. E eu sei, sim, houve esse desencontro, por quê? Porque a gente também implantou o PIPA novo. O PIPA novo está preparado para eventos incríveis. O PIPA na versão antiga não está. Então, a gente também está nessa transição. No que vem, acabamos de vez com tudo isso. Vai ser sempre essa coisa linda. Porque os que vieram, nossa, foi maravilhoso. Foi lindo, né? Nossa, teve uns assim que a gente não conhecia e ficou sabendo. Olha, a gente teve uma equipe que montou um blog de 3 gerentes de empresa aqui do Pinhão. Então, eu acho que é um momento muito importante. Era só isso, professor. Obrigada. Muito bom mesmo. E aí, gente, vamos seguir a orientação da Andréia, foi bem pontuado ali, eu fui muito incisivo, né? É obrigatória socialização.
tá? Que aí O ela tem encontro. várias formas de acontecer, né? Não só uma apresentação formal, mas é socializar, sim, tem que acontecer, tá? A gente precisa do encontro dos alunos pipeiros, tá, Sim, gente? O dos encontro dos pipeiros. pipeiros, tá bom? Agora, Márcia, vem lá de Santa Cruz aí pra gente, Márcia. Boa noite a todos. A minha era mais ou menos na mesma linha. São duas coisas que eu anotei aqui que eu queria falar. Em relação a esse PIPA também, dessa socialização, não precisa mais agora o aluno inserir a comprovação da socialização. Por enquanto, não, Márcia. A gente não Tá. achou uma forma de obrigar a isso, porque o que acontece? Nós não vamos ter braço para conferir a foto, porque assim, E o registro da presencialidade dele na é ata. só a ata. É a ata, e assim, Tá. a gente vai precisar cuidar da ata, porque esse é o documento que tem valor, tá? Assim como lá na prática, lá no estágio, o documento que tem valor é a presença que a escola manda para a gente, tá? Nas práticas de ensino também. Então, a gente tem documentos que garantem a atividade presencial que é exigida por lei. Então, a ata é o maior cuidado. Para que a gente faz as fotos, gente? Eu acho que aí vocês viram o quanto, a gente aproveita tudo isso, tá? E é essa sinergia. A gente ouviu de uma comissão de avaliação do curso de enfermagem, que o avaliador disse, gente, vocês fazem muito mais do que inovação, vocês estão mexendo com vidas, mexendo com comunidades, e é isso, é essa conexão. Tem gente que não quer fazer isso ainda, a gente sabe, tem aluno que não quer, mas a gente vai gerenciando isso porque faz parte do processo de formação, não é todo mundo que quer aprender todos os assuntos, mas ele quer ser um administrador, mas não quer cuidar da gestão financeira, ele quer ser um administrador, quer cuidar de pessoas. Então, a gente vai lidando, tornando as pessoas competentes naquilo que elas se propõem, e o que nós só precisamos garantir com o projeto, que ele gere impacto na comunidade, sim, e que ele tenha um momento presencial. Esse é o compromisso que a gente tem com o projeto. Tá? Eu acho que ficou muito clara a obrigação, né, acadêmica ali, pedagógica disso, e agora a gente vai puxar a sardinha, eu e a Vanessa aqui para o comercial, que é o seguinte, o que a Márcia falou é muito legal, porque gerar evidências de que aconteceu essa socialização vira uma potência comercial de propaganda, gente. Mas é jogar anzol com isca quente, puxando peixe graúdo para dentro da faculdade, tá? Então, vira assim, ó, uma vitrine, né? Então, se existe uma obrigatoriedade, ok, vamos cumpri-la. Mas, nossa, também tem o outro lado, que é a visibilidade que isso dá, a credibilidade que isso agrega à nossa marca, ao nosso trabalho, ao trabalho de vocês aí no dia a dia, dentro de cada polo, tá bom? Então, gerem muita, mas muita evidência disso daí. O Felipe até está junto no processo, para nós rendeu bastante coisa esse PIPA. Hoje eu mandei para o Fernando ainda, de um aluno que vem da concorrência, porque ele disse, o que eu gostei foi o projeto inovador, porque ele viu nas redes sociais, ele disse, eu não quero só conteúdo para ler, eu quero fazer alguma coisa onde eu aprenda. Achei lindo o que ele mandou. E ainda com toda a rede estadual aqui da abrangência da Sexta CRE, só nós e a Universidade de Santa Cruz vamos participar de toda uma trilha de formação que o Felipe e a Rafaela estão me ajudando. Bom, eu disse que eram duas coisas, agora eu vou para a segunda coisa. Sobre ali das convalidações, eu tenho uma sugestão. Eu estou cansada de fazer aproveitamento de aluno, gastar o tempo das pessoas de fazer isso, e a Simone, como ela disse antes ali, que é só ela. Não existe, sugestão, agora é sugestão, pensando nela também. Não existe uma forma, como vocês falaram, 14 dias, já vai além do prazo do PROCON, aí já, de a gente poder cobrar os R$47, que seria a primeira parcela, para dar esse retorno para ele, e ele dizer, quero ou não quero, para a gente não trabalhar de graça para esse povo. Eu sei. Mas é assim, ó, a gente trabalha de graça sempre, ou fazendo a pré-convalidação, ou botando o cara com R$47 e ele falando não depois, tem que devolver quando ele vai embora.
porque são até 7 dias depois que começa a aula. E aí tem uma galera que vem lá no iniciozinho, né? E mesmo assim, se ele quicar o pé, nós não vamos brigar por causa desses R$ 47, tendo aí um hater, né, jogando o nome da faculdade no chão à toa, né? E, Márcia, esse tempo é um tempo bacana, é um tempo máximo. Eu garanto não, eu creio que a gente vai conseguir diminuir a entrega, a gente vai manter esse prazo, mas vai conseguir fazer essa entrega antes, tá? E agora a gente vai conseguir responder com propriedade a esse acadêmico quando ele diz assim, ó, quantas disciplinas eu vou convalidar de fato, quanto tempo eu levo para conseguir me formar, quanto eu vou pagar. Porque hoje isso tudo é muito nebuloso dentro do formato que ele Isso estava. gera Tá? incômodo para a gente então, e dor de cabeça. Isso, agora não vai ter. Você vai dizer assim, ó, você quer? Você faz o seguinte, você me entrega as suas ementas, vai lá na sua faculdade, pede as ementas e o histórico. Pronto, aí você anexa isso e resolve o caso. Daqui a pouco eu te dou a resposta. E esse trabalho vai voltar com a resposta e você vai entregar isso para o aluno. Enquanto isso, você vai engajar esse cara numa rota de conversa, de ir mostrando nossos valores, diferenciais, sabe? Montar Felipe, aqueles pequenos pitches, tá? E eu só quero reforçar que, assim, o maior ganho que a gente vai ter nesse piloto é que isso vai ficar registrado no histórico do aluno, porque se ele... O que vai acontecer? Tem gente que pode vir agora e querer fazer a matrícula só no outro ano. E o processo vai estar ali, então a gente vai ter esse histórico, não precisa fazer novamente, a gente ganha um poder de relacionamento e de gestão, tá? E o que levou a gente a avançar nisso é que no levantamento, no estudo feito, o maior problema que a gente tinha na convalidação era a insegurança na informação, tá, gente? Então, precisa ser um profissional pensando assim, ó, teremos mais uns 20 cursos ano que vem. Não tem mais como, precisa ser um profissional, por isso que a Simone, e até deixar claro, ela é só uma, mas a gente está medindo essa demanda de alguma forma, né? O piloto também tem isso, porque a partir do que está muito claro, a sede está assumindo a responsabilidade de fazer a convalidação. Não existe mais pré-convalidação, é a convalidação. O que existe é a condição de candidato e a condição de acadêmico, tá? E ela vem para a sede. O que nós precisamos agora é ver se isso atende o que vocês têm de demanda, por isso que é um piloto, e aí a gente vai olhando. Se isso aqui dentro não cumprir prazo, não for bom, que se vocês olharem, 3 dias, 2 dias que na engenharia da aprendizagem, mas a secretaria precisa de 3 dias para verificar um documento. Gente, nós já pegamos documentos falsos. Nós já pegamos histórico que estava aprovado de faculdade que nunca registrou um histórico. Então, a gente tem que ter um cuidado com a documentação, porque senão nós não entregamos o diploma lá no final. O financeiro também precisa de um tempo, porque precisa garantir a campanha de transferência que vocês prometeram. Então, é uma engenharia trabalhando para o propósito de garantir a segurança da informação que vocês vão entregar, porque a gente viu que a gente estava perdendo mais matrícula, porque a informação estava insegura e nós tínhamos dados de desistência por causa dessa informação que não foi correta, não foi bem passada. Então, o processo vem para melhorar isso também. Então, a gente vai assumir. Se a gente entender, a Simone não vai deixar de atender no prazo, porque ela é só ela. Não tem nenhum problema ser só ela. Eu quero deixar isso bem claro, tá? Isso está planejado, está monitorado, tá bom? Mais alguém aí na linha? Acho que, Márcia, mais alguma pergunta? Não, acho que a Natália. Era isso. Tá. Obrigada. Miriam. Mas eu gostei muito disso aí que vocês fizeram. Porque isso vai reduzir o nosso incômodo aqui, aluno dizendo, mas um me disse isso, o outro me disse aquilo, e daí eu dar um disque me disque. Então, hoje à noite, lembra de São Eliezer e Santa Simone, quando você for, né, para suas orações diárias, porque vai nos ajudar muito. A Santa Cruz do Sul aí, manda Santa Cruz. Tá em Santa Cruz do Sul, né? Tá vendo? Miriam. Miriam, não, desculpa, gente. É a Natália de São Fidélis primeiro, depois a Miriam. Eu estava furando a fila, desculpa. Natália. Tá muda, Natália. Bota um microfonezinho para gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Deixa eu só perguntar uma dúvida na questão do PIPA. Quando eu for explicar, né, a questão de apresentação do PIPA, eles têm muita dúvida na questão do slide, porque quando eles fizeram a apresentação aqui, muitos não fizeram o slide,
trouxeram como se fosse um trabalho de segundo grau, só com a folha, e fizeram a apresentação. Aí eu não fiquei sabendo, essa pontuação deles não ter apresentado no slide lá certinho, diminuiu o ponto dele, eles passaram, como que... Não, Natália, esse foi o cuidado, inclusive, que o Fernando teve. O que que aconteceu, né? No piloto, na experiência da primeira edição? Em maio, alguns apresentam... Toda a orientação foi dada para ser no PowerPoint. Inclusive, tem o modelo do PowerPoint, o Fernando deixa para eles. E aí, teve os que fizeram e postaram em maio, mas essa postagem só na barra de progresso pontuou. E o Fernando o professor deu feedback, disse, não deu nota, porque não era para dar nota, era para dar feedback. E foi muito legal, que era o que a gente queria, que eu brinco sempre, a utopia pedagógica que a gente tem. Foi dado feedback, eles foram apresentar no polo, e a ideia era que 30 de junho eles melhorassem com o feedback e colocassem mais as 2 fotos do polo, da apresentação. O que aconteceu, gente? Nós tivemos 10% menos de postagem, até por isso que nós prorrogamos o prazo. Os alunos acharam que não precisava postar mais em junho, porque já tinham postado em maio. Outros alunos postaram só as fotos, aí quando o professor viu as fotos, ele foi lá procurar a apresentação de maio, daí deu uma mega operação para fazer isso com todos os alunos. Então, não ficou claro para os alunos, mesmo a gente orientando. Então, a gente simplificou o processo. O que nós queremos? A apresentação em outubro postada, que é a mesma que ele vai usar na socialização ao vivo, presencial, tá? E aí, mesmo assim, ele vai ganhar o feedback, porque o feedback é muito importante. Aí o professor Fernando ganha também o mês de novembro para dizer para ele, porque e é 60% da nota, tá? Agora, a apresentação que ele postar dia 30 de outubro é 60% da nota. Tá. Vai ter aquele aluno que não postou, vai ter aluno que não fez, aí ele continua fazendo a barra de progresso, que é 40%. Aí, quem sai, ele não vai poder postar de novo, não vai estar aberto. A gente vai gerenciar os casos, vamos ver como é que vai ser dessa forma agora. O que a gente percebeu é que as 2 postagens, e mesmo no PIPA que está no caderno, a gente sabe que os alunos postam em maio e não querem postar em junho, ou postam em outubro e não postam em novembro. Então, a gente está olhando, o que a gente não queria é que virasse um resultado só final, porque a gente tem isso, os alunos correm e fazem tudo só no final, a gente quer o processo. Então, vai continuar, de novo, liberando a trilha conforme ele for fazendo, tá? Aluno que entrar agora, ele só tem o que está acontecendo no mês de agosto, depois ele vai receber, se ele terminar, vai entrar setembro, se ele não terminar, ele não recebe o resto do conteúdo. E aí, 30 de outubro, ele está com tudo pronto. Paralelo a isso, vai acontecer as aulas de orientação, e a gente montou agora, o professor Fernando montou uma equipe no Teams com os GSAs, tanto da sede quanto presencial. Ele incluiu na sexta-feira, acho que agora ainda as colegas ali, GSAs, a Patrícia Saldanha, a Ana Cláudia, devem incluir todas as GSAs, e ele vai fazer momentos, acho que foi um pedido da equipe lá de Pinhão também, de, por exemplo, o que vai acontecer nos próximos 15 dias? É o momento de fazer, agora acho que vai ter árvore de problema, em vez de mapa de empatia, uma outra técnica que eles vão aprender. Então, vai estar alinhado com os GSAs também, porque a gente sabe que o aluno está procurando vocês nesse projeto, tá? Então, o que precisa 31 de outubro? Postar a apresentação, sim, conforme a orientação do professor, tá? PIPA caderno, 4º semestre, vai continuar sendo um trabalho acadêmico e no dia da socialização eles podem escolher a forma. O dia da socialização não é obrigado a ter um PowerPoint, tá, gente? Eles são... A necessidade é contar o que foi feito. Tá? Entendi. E aí, claro, o PowerPoint dá uma segurança maior, eles podem socializar, dá para fazer formato de pitch, dá para fazer formato de, sei lá, só um... eu não gosto de... eu tenho polo que fez o banner, mas gerou um custo, alguns resistiram ao custo. Vocês fizeram coisas maravilhosas, vocês foram criativos pra caramba, isso aí eu até nem... Acho que é gastar saliva eu falar sobre isso. Vocês são muito mais criativos. E o PIP é isso, tá, gente? É permitir que vocês façam aquilo que é a cara de vocês na unidade. Assim como o aluno também precisa pôr muito da cara dele. A gente superou a nossa expectativa com relação à capacidade que eles tiveram de se desafiar. Porque o que a gente faz no caderno do PIPA, se vocês olharem? A gente leva o problema e diz resolvam. Agora não. Eles estão desenvolvendo a competência de olhar para a comunidade e sentir que eles são ativos ali. Que é isso que a gente precisa. Resolver. Isso, tá? Então, é isso que a gente quer. Então, para isso, a gente também precisa dar um pouquinho de liberdade para eles,
tá? Se aventurar. Daí gera medo, gera insegurança, mas a gente vai lá, tá? A gente tem que motivar, tá? Conectar para motivar, para dar certo. Obrigada, Natália. Miriam, por favor. Oi, pessoal, eu só não vou aparecer porque eu estou na estrada e ouvindo toda essa reunião maravilhosa aí. Uma das coisas excelentes que tranquilizou meu coração foi essas duas pessoas aí trabalhando. Gente, eu fiquei meio-dia correndo para todos os setores para ajudar um reingresso. Então, isso vai ser a coisa mais maravilhosa que a faculdade precisava. Então, a notícia, assim, nossa, acalmou todo o meu coração ali, de a gente saber quantas parcelas o aluno vai pagar, quantas horas convalidar. Esses reingressos aí da nossa faculdade mesmo é o que mais dá trabalho para nós também. Então, maravilhoso. E quanto ao PIPA, eu só tenho uma sugestão, não sei se todos os gestores concordam comigo. O PIPA, nós devemos usar bastante, eu já falei para a Vanessa, e estou tentando formular uma data para buscar esses novos resultados, mas junto com a nossa faculdade para fazer divulgação, porque nós temos que usar o PIPA para o comercial também, porque o nosso PIPA está sendo o nosso carro-chefe. Então, acredito eu, igual na minha cidade, na minha região, eles foram para o mercado coletar, juntamente com a POCA, né, coletar alimentos. A gente poderia deixar um monte de folder de agradecimento junto com quem estava coletando ali. Então, eu acho assim que nós temos que trazer também para o nosso comercial, porque cada aluno, igual foi mais ou menos uns 150 alunos, 150 folders, se distribuísse para era 150 pessoas conhecendo a nossa faculdade. Então, eu acho assim, ó, que a gente tem que voltar ao PIPA, porque todos nós, gestores, precisamos de alunos e é com os alunos que nós sobrevivemos. Então, trazer para o comercial também o PIPA. Essa é minha sugestão, sabe? Já falei para a Vanessa, já falei para o Felipe, pedi para a Vanessa também, para nós, diretores, fazer reunião quinzenal para trocar essas figurinhas para a gente sobreviver no comercial, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa de uma qualidade de ensino, mas o comercial vem antes da qualidade de ensino, para nós captar alunos através do PIPA. Obrigada, pessoal. Legal. Sabe, Perfeito. eu acho ótima a tua ideia e acho que dá para explorar mais ainda do que isso. Eu vou contar que aqui em Joinville, eu fiquei impressionada, uma equipe, as meninas ali, a Ana Carolina, as meninas vão lembrar, que fizeram camiseta, entregaram marca-livro para gente, para todo mundo que veio visitá-las no Polo, porque quando elas fizeram a feira no Polo, chamaram as pessoas. Eu ganhei lápis, ganhei marca-texto, que o próprio grupo fez. Né? Então, eu acho que a gente também consegue ver que grupo que tem condições de fazer uma ação e a gente, nossa, foi lindo o trabalho realizado, tanto que eu até ainda defendo que aquele grupo poderia tranquilamente, hoje elas são da área da administração e foram cuidar de uma coisa de inteligência emocional, que a gente jamais provocaria isso na área da gestão, curso de contábeis. E elas fizeram um trabalho incrível e podem levar isso agora até como uma proposta para as empresas. Enfim, eu acho que, de novo, explorar, ter ideias, criar esse momento de extrapolar, sair da casinha. O PIPA tem que permitir isso. E eu queria aproveitar e lembrar vocês, tá, que a gente tem o selo empreendedor social e até o dia 10 é o momento em que os alunos vão poder postar, se inscrever, aqueles que tiveram nota acima de 9. Daí vocês vão me perguntar, Andréia, como é que eu sei que tiveram nota acima de 9? Hoje foi atualizado um relatório, tá, dentro do sistema, no portal de vocês, lista de resultado dos acadêmicos, tá? E aí vocês vão conseguir saber quais foram os PIPAs que tiraram 9. Vou dar um spoiler, mas nós já temos 20 projetos inscritos. Quero ver quem vai ganhar o selo e o troféu. Qual é o polo que vai ganhar esse troféu, que a gente vai divulgar em setembro. Então, inscrição até o dia 10, tá, gente?
qual é a ideia de ter o relatório das notas? É vocês lembrarem de incentivar aqueles projetos que vocês querem que o Brasil todo conheça como uma boa prática e, principalmente, vai ficar no nosso repositório, no nosso site e servir de inspiração para os próximos acadêmicos, porque nesse semestre a gente buscou a inspiração nas meninas que fazem o projeto lá na Índia, a gente buscou algumas coisas lá na Finlândia, agora a gente quer produzir a nossa própria inspiração, porque tem cases de monte aí, foram sucessos incríveis. Por favor, sejam guardiões de alguns aí, verifique, tenho certeza que aqueles projetos que vocês têm orgulho, que gerou esse impacto comercial todo, porque ele vai receber um tratamento para ir para o site, a gente vai dar todo esse suporte aí, tá passando uma revisão textual, então vamos para cima, até dia 10, tá bom? Lembram também de incentivar para colocar o nome de todos os alunos, porque a gente não vai ficar conferindo tantos detalhes, mas incentive os alunos, a gente vai chegar ao momento de reconhecer eles. Todos eles vão ganhar o certificado, os mais votados é que vão para o troféu ouro, tá? Aí vocês vão receber informações ainda mais detalhadas. A minha Martiele está aqui, Martiele, tu escutou, começou até a trabalhar por causa de pipa. Agora vai lá e posta, Isso aí. Bom, agora vamos para, acho que a última pergunta pelo nosso tempo também, né? São 10:50, então vou passar aqui para Simone Minotto Zanetti. Oi, Simone. Oi, boa noite, gente. Não estou conseguindo ligar a minha câmera. Diretamente de Criciúma, hein? Uhul! Ah, vocês gostam dessa cidade, né? Então, é o seguinte, achei super interessante essa questão de nós termos um grupo com o Fernando, porque nós nos sentimos muito perdidos em relação ao Pipa. Porque nós temos que ter propriedade para falar com eles. Porque quando eles chegam até nós e a gente fica inseguro, eles notam, é claro, né? E dizem, então, para que vocês estão aí? E eu queria saber se todos nós já estamos no grupo, né? Ou se vai... Porque eu não estou nesse grupo ainda, por isso que eu quero saber. Ou ele está colocando os GSAs. Ele criou o grupo. Olha, quem ficou responsável? Você quer responder, Felipe? Não, eu vou responder. É o seguinte, nós estamos já colocando todos os GSAs que estão nos polos presenciais, né? Neste grupo, essa é uma responsabilidade ali do núcleo, que é o nosso GSA interno, né? E aí nós temos ali a nossa direção com a Ana e com a Patrícia Saldanha. E aí, essa semana, a gente deve continuar ali os processos de inclusão, tá? Simone, pode me cobrar, você precisa estar semana que vem dentro desse grupo, já na segunda-feira, dia 8, tá bom? Lembrando que ele é uma equipe, a equipe do Teams, para ter os momentos de encontro síncrono com o Fernando enquanto GSA. Isso. Mas todos vocês têm no site acesso ao conteúdo exatamente igual ao aluno. Vocês não vão ter acesso ao ambiente virtual. Vocês vão ter acesso ao conteúdo no site, tá? A gente continua do mesmo jeito, porque ambiente virtual significa matricular vocês no curso e isso não é possível, tá? O que nós conseguimos no autoestudo a gente faz, porém, tem coisas que é da didática que a gente não pode estar repassando, né? Sim. Tá bom, por isso que ele vai... E, Simone, justamente se criou o grupo para atender esse pedido que vieram de outras GSAs também, inclusive você na época. Então tá bom, obrigada. Tá? Mais alguém, gente? Não? Bom, não fechamos, não encerramos a conversa aqui, estamos iniciando um semestre, com certeza vamos conversar muito, nos encontrar muito. O importante é continuar aprendendo, como eu comentei no começo, é uma criança que tem 5 anos, está lendo, aprendendo a ler, escrever, descobrindo o mundo das letras e construindo pensamento lógico, matemático, comportamento motor, como diria meu colega Fabrício, né? Está tentando se equilibrar aí nessa vida e encarando os desafios. Então, desejo, assim, um sucesso enorme em mais esse semestre. Vamos fazer a pipa subir, vamos fazer os alunos explodir a barra de progresso, né? E vamos nós, principalmente, sermos muito felizes fazendo tudo isso, porque eu acho que tudo isso dá certo se a gente estiver muito feliz com esse resultado. Eu tenho um orgulho enorme de trabalhar com vocês, para vocês, o tempo todo. Contem sempre comigo e com todo o time SensoPEG, que a gente está aqui para essa nave voar longe. Vou dar um spoiler. Para outubro, vai ter coisa nova nas licenciaturas que vocês vão amar, tá bom? Aguardem. Fiquem curiosos. Uau, olha aí, mais novidade chegando, hein? Gente, olha só, eu, a Simone, a Vanessa, o Eliezer, estamos à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas do que a Andréia apresentou aqui
e do que a própria Simone e o Eliezer também apresentaram, tá? Por favor, entre em contato, vamos voar, vamos todo mundo fazer muita matrícula. A gente sabe que não somos a maior faculdade, e por isso temos que ser a melhor faculdade. Então, isso para a gente é nítido, né? Então, você vai olhar lá um gigante do teu lado, tu vai dizer, cara, você é grande, mas o melhor sou eu, né? E é assim que a gente vai para a conquista de aluno, tá bom? Beijo para todo mundo no coração. Todo o material está no e-mail de vocês até amanhã ao meio-dia, tá, pessoal? Eu prometo, tá? Ok. Beijo. Beijos. Tchau.